Oi, pessoal. Inicialmente, desejo boa tarde a todos. Vamos dar início ao nosso webinar, que hoje nós temos como intuito aqui falar um pouco sobre dados, filtros e performance, explicando para vocês como é que vocês vão fazer para utilizar bem os filtros, aumentar a performance e também fazer uma análise de dados, dos dados que vocês possuem nas pipelines de vocês, tá bem? Então, nós vamos começar aqui, inicialmente com a apresentação, para que vocês saibam quem sou eu, algumas pessoas que estão aqui ainda não conhecem. Depois, nós vamos para uma parte bem básica ali sobre o que seria o não análise de dados, o que é que nós temos de ferramentas, como é que nós fazemos aqui na advocacia escalável, com os alguns dos escritórios também que utilizam algumas ferramentas de Business Intelligence, para que depois a gente entre e adentre ali nos conteúdos mais relacionados a prática, né? Eu vou mostrar para vocês como vocês vão fazer manualmente e vocês vão fazer comigo para que vocês também aprendam um pouco sobre os filtros, sobre como utilizar, sobre como gerar dados e analisá-los, tendo como intuito o atingimento de objetivos estratégicos da empresa, tá bem? Então, inicialmente, para quem não me conhece, eu sou o Lucas, eu sou Tech Lead da Advocacy Escalável, e atualmente eu atuo basicamente nos suportes em tecnologia e no desenvolvimento de projetos da advocacia escalável. Então, por exemplo, quando vocês solicitam STIs ali para o Matheus, muitas vezes eu vou estar corrigindo esses STIs, ou prestando suporte, ou fazendo algumas outras coisas relacionadas ao desenvolvimento de projetos. Por mais que não tenha um contato direto, eu estou sempre ali atuando também. Bom, e os assuntos, né? Como eu disse, vamos começar com os aspectos introdutórios para que vocês entendam ali para que serve essa análise, para que servem os filtros, quais são as ferramentas e, por fim, né, vou dar aquelas dicas para que vocês consigam utilizá-los no dia a dia. Então, sobre análise de dados, né? Imagine que você é gestor do comercial e precisa analisar as vendas, né? Imagina aí como fazer essa análise de vendas. Nós podemos pegar simplesmente um gráfico e colocar que de janeiro a dezembro foram vendidos X contratos foram fechados, ou então, por exemplo, se a gente tratar ali, por exemplo, de um restaurante, você quer bem diverso, diferente daqui, que foram vendidos 10 produtos no mês de janeiro, 20 no mês de fevereiro, 30 no outro mês. Mas será que isso é suficiente para analisar os dados? Será que somente com esses dados ali nós vamos conseguir ter uma análise sobre quais são os problemas que nós podemos enfrentar ali dentro da empresa e fazer com que essa conversão seja maior? Ou em outros momentos ali, como por exemplo do contencioso, será que se a gente modificar alguma coisa dentro do processo ali de produção da inicial, será que a gente vai diminuir o tempo para produzir a inicial ou não? É por meio dessa análise de dados que eu vou aprofundar um pouquinho mais à frente, que nós conseguimos ali analisar os dados. E é por meio dos filtros que a gente consegue saber saber o que foi fechado em determinado momento ou não. Isso vai ficar claro ali posteriormente para vocês, tá bem? Aqui, para a análise dos dados, né, nós utilizamos algumas ferramentas. Por exemplo, o Power BI, o Looker Studio e uma outra que é o BI Builder, que eu vou mostrar aqui para vocês, que são ferramentas que vocês podem ter para ter os cálculos ali da análise de dados sendo feito de forma automática. Isso vai ficar claro mais à frente quando eu mostrar as partes práticas. Mas, claro, existem outras ferramentas de Business Intelligence. O que são essas ferramentas, né? Imagina que você quer saber, por exemplo, quantos casos chegaram no escritório de advocacia e quantos desses casos nós tivemos ali contratos fechados, a taxa de conversão. Você pode ter isso de forma automática ou então pode fazer de forma manual com filtro, como eu vou demonstrar aqui. E esse também é um dos serviços, por exemplo, que a gente, aqui na Advocacia Escalável, também fornece, seria exatamente a utilização dessas ferramentas de Business Intelligence. Bom, com relação aqui a essa parte de análise de dados, e é o que vai ficar mais claro para vocês aqui, o que seria aqui storytelling, né? Contar histórias.
Quando a gente pensa em contar histórias, a gente lembra, inclusive, ali da infância, né? Por exemplo, o Superman ou alguma coisa do tipo. Mas como contar histórias com dados, né? Os dados, eles nos revelam algo que aconteceu. Por exemplo, se eu imagino ali que no mês de dezembro as pessoas viajam mais, pode ser que esse seja um motivo para o qual nós tenhamos mais contratos de problemas com viagem fechados. Porque as pessoas vão ter mais problemas ali, porque vão estar viajando, enfim, vão ter mais. Pode ser um dos motivos. Então, os dados eles contam a história. Então, o aumento nas vendas, ou então o aumento ali nos acessos dos anúncios, por trás, sempre tem uma motivação. Não é só porque o anúncio foi publicado, mas porque ele foi publicado estrategicamente para um público específico e os dados podem ser analisados com a finalidade de aumentar as vendas ali no marketing, dentre outras coisas. Então, quando a gente pensa em storytelling, né, a gente tem que ter sempre cuidado com algumas coisas, né? E qual é o impacto disso? Imagina, por exemplo, aqui, o André do marketing. Imagina que o André, aqui um exemplo do André, ele está colocando uma campanha para fechar problemas com viagem. E aí começam a chegar diversas pessoas no escritório, chegam 100 pessoas. E aí o André percebe que dessas 100, só 10 fecharam um contrato, né? Para que os dados vão servir? Vão servir para dizer, olha, André, essa campanha ela precisa ser modificada. Por quê? Porque só está chegando 10 pessoas que estão fechando o contrato. Então, precisamos mudar a estratégia. E é por isso, né, que nasce aí a necessidade de ficar analisando esses dados. Então, quando a gente analisa os dados, a gente precisa ter cuidado com alguns fatores, por exemplo. Imagina que você vai apresentar um gráfico ali, ou vai pegar algum dado ali do Bitrix, e você quer ver a questão do faturamento da empresa, ou então do faturamento naquele período inicial. Então, olha primeiro esse gráfico à esquerda. Análise de vendas no período de janeiro a dezembro, né? Então, em janeiro, teve X faturamento, depois teve um aumento. Enfim, a gente não tem destacado o motivo da queda de novembro para dezembro. Então, a gente precisa, por exemplo, utilizar, nesse caso aqui, algo que indique o motivo. Ah, caiu de novembro a dezembro por determinado motivo. E aí você consegue, de fato, ter um impacto ali dentro do negócio. Por quê? Porque você vai entender ali, não só fazendo análise do período completo, mas sabendo que caiu por conta de determinado motivo. E daí você consegue atuar de forma estratégica para atingir o objetivo da empresa. Ou então, por exemplo, quando você vai apresentar ali um relatório e vai precisar retirar esse relatório do Bitrix. E aí você precisa indicar um momento ali de queda, né? Olha o gráfico à esquerda, olha o gráfico à direita. O gráfico à esquerda, a gente não consegue visualmente identificar que houve uma queda em determinado período de tempo. O gráfico à direita, a gente já consegue identificar melhor. Então, quando a gente vai fazer essa análise de dados, a gente tem que sempre pensar, antes de tudo, antes da gente ir para o Bitrix, antes da gente ir para momentos práticos, que vai ficar mais elucidado aí para vocês, em como contar a história através dos dados. E aí a gente pode utilizar de ferramentas, como, por exemplo, cores, títulos, dentre diversas outras, para facilitar essa compreensão. Então, na esquerda, eu não estou contando muita coisa, estou trazendo um gráfico, mas na direita, eu já estou demonstrando que a partir de junho eu tive uma queda. E aí fica bem mais claro que a partir de junho realmente houve uma queda ali no faturamento da empresa. E aí, o que vai ficar mais claro agora aqui para vocês alguns pontos, né? Por que eu estou falando muito disso de análise de dados e ainda não entrei ali para filtros, tá? Quando a gente filtra alguma coisa dentro do Bitrix, por exemplo, eu quero filtrar um produto. Eu vejo a quantidade de casos daquele produto que tem no funil. Certo.
Eu posso ver apenas aquela quantidade de casos que está dentro do funil, mas eu posso pensar em outras coisas, como, por exemplo, quantos casos chegaram ontem? Quanto desses casos que chegaram ontem do comercial eu consegui terminar a petição inicial e ajuizar a ação? Ou então eu posso pensar quantos casos que chegaram no comercial e eu consegui, de fato, fechar um contrato? Ou então eu posso pensar quantos casos tiveram ali de acesso no site? Então, eu posso pensar diversas métricas ou KPIs ali para guiar um negócio. E uma KPI seria exatamente um indicador. Então, imagina que no escritório de advocacia de vocês, vocês definiram como meta no semestre ter uma conversão de 50% dos casos que chegam. Então, por exemplo, chegou Maria, José, João, Felipe, Stephanie, Josiane, todos dizendo que tem um problema jurídico, correto? E aí podem chegar a 50 pessoas e aí eu fecho 20. Se eu for fazer ali a divisão de 20 por 50, eu vou ter um quê? Uma taxa de conversão. Quantos que chegaram, quantos que eu converti. Agora, poderiam ter chegado 1.000 e eu poderia ter fechado 20. Se chegou 1.000 e eu fechei 20, por mais que tenha chegado muita gente, que aí essa quantidade que chega seria a métrica, não necessariamente o indicador aqui que seria a taxa de conversão, que é o objetivo-chave, está bem pequenininho, que seria 20 dividido por 1.000. Então, quando vocês definem as metas, eu quero que vocês entendam aqui nesse momento, assim, só mais ou menos por cima ali o que seria KPI e métrica. Quando vocês têm KPIs ou então vão analisá-los, né? O KPI aqui nesse sentido seria a taxa de conversão, objetivo-chave. E a métrica seria aquela medida ali isolada que não necessariamente vai ser o objetivo-chave. Então, pode pensar em taxa de conversão versus número de acessos. Pode chegar a 10.000 acessos, mas eu não converti. Então, o que eu vou ensinar aqui para vocês é como vocês vão analisar esses dados dentro do Bitrix, tá? Pensando no impacto. Por exemplo, se chegam 1.000 casos e vocês fecham 20 contratos, a taxa de conversão está muito baixa, então vocês estão em alerta. Vão precisar o quê? Tomar ações para que essa taxa de conversão aumente. E aí vocês vão conseguir filtrar no Bitrix para conseguir também saber qual é essa taxa de conversão. Podendo fazer isso por meio de ferramentas como o Power BI ou podendo fazer por meio de filtros e de um template que eu vou mandar para vocês ao final. Ficou claro até esse ponto? Tá. Então vamos lá. Quais são as análises possíveis? Nós temos diversas análises possíveis, tá? Dentro do Bitrix. Eu posso pensar, como eu falei, em uma taxa de processamento, esse segundo, que poderia ser, por exemplo, imagina que o SDR lá acabou de chegar um lead. Então, é um possível caso ali que talvez tenha um problema, enfim. Aí o SDR vai lá e processa ele. Tá, mas qual a taxa de processamento do SDR? Isso é possível pegar também. Ou então podemos pensar na taxa de conversão. Chegaram 1.000 casos, fechei 30. Qual é a taxa de conversão? Durante um período de tempo, durante o ano passado, durante esse ano, durante o mês passado, também é possível. Ou então, por exemplo, o comercial fechou 30 contratos ali. Em quanto tempo minha equipe do contencioso consegue ajuizar a ação? Eles pediram os documentos complementares que não foi pedido no comercial, elaborar a petição inicial, passar pela supervisão, protocolar, enfim, quanto tempo a gente tem ali que está sendo utilizado para fazer esse trabalho?
Dá também. Ou então, por exemplo, imagina que chegou um caso e aí você quer saber em quanto tempo o SDR está indo lá e atendendo. Por exemplo, a Stephanie, que está aqui conosco, mandou uma mensagem agora. Eu sou o SDR. Eu vou lá e digo: Oi, Stephanie, tudo bem? Em quanto tempo? Qual o tempo que está demorando para eu chegar lá e falar com ela? Também é possível fazer isso. E também um lead time por etapa, por pipeline, por exemplo. Tem uma etapa chamada elaboração de petição inicial e uma etapa chamada correção da petição inicial. Então, em quanto tempo meu colaborador ele consegue preparar aquela inicial e colocar para mim corrigir? Isso também é possível ser pego ali dentro dos funis. Desde que esteja tudo organizado, que os campos estejam preenchidos, que todo o fluxo esteja preparado para fazer isso. Se, por exemplo, nunca foi colocado um campo em cada etapazinha dessa para pegar isso, não vai ser certamente, é, não vai ser certamente pego esses dados. Mas enfim, deixa eu modificar aqui. Só um momento. Então, vamos lá. Vamos para um momento prático aqui. A gente vai entrar ali no funil, um funil que eu preparei aqui especificamente para que vocês saibam como filtrar, como utilizar alguns recursos do Bitrix. E aí eu vou pedir para que vocês acompanhem também fazendo nos funis de vocês. Em especial ali nos funis que vocês trabalham para que vocês consigam utilizar na prática como é que funciona certinho cada um desses pontos, tá bem? Vou abrir aqui, enquanto vocês também abrem aí. E cada um, quando tiver com o funil aberto, tudo certinho, por favor, levanta a mão para que eu possa começar. E aí vocês vão executando e tudo vai ficando cada vez mais claro. Pode falar, Matheus. Bom, acredito que grande parte eu tenha conseguido abrir ali e eu vou começar. Aqui vocês podem visualizar a pipeline de vocês de diversas formas, como a lixa, como o Kanban, enfim. Eu acredito que grande parte das pessoas já sabem é, como utilizar essas partes aqui. Mas o que geralmente as pessoas têm algumas dúvidas é exatamente como é que eu vou fazer os filtros para entender quantos chegaram em determinado dia, de quais são os produtos, como é que eu faço para salvar um filtro, para toda vez que eu chegar aqui, utilizar. Então, vamos começar. Inicialmente, clique aqui em filtro e pesquisa. Assim que tiverem clicado, eu vou dar mais ou menos um minutinho para vocês, que eu acredito que algumas pessoas ainda estão abrindo, e a gente continua. Depois de clicar aqui em filtro e pesquisa, vocês podem ver que aqui ao lado,
nós temos alguns filtros que nós podemos utilizar. Por exemplo, se eu quero ver os negócios que estão em andamento, se eu quero ver meus negócios, se eu quero ver negócios fechados, enfim. E aqui é um que eu salvei. Vejam aqui ao lado direito que aqui eu posso pesquisar pelo nome, pela pessoa responsável, ou seja, por mim. Eu posso pesquisar pela data de término. Que data de término é essa, Lucas? É quando o card, que é exatamente esse caso aqui, ele chegou lá em negócios fechados, lá na última etapa. Ele ganha uma data de término. Então, quando foi que ele fechou? Então, aqui a gente consegue pegar pela data de término. Aqui a gente consegue pegar pelo grupo de fase, né? O ganho. Qual foi o que fechou e deu certo? O perdido. Qual foi o que fechou e não deu certo? Ou então, o em andamento, que é exatamente o que é que ainda não fechou, o que é que a gente ainda está trabalhando ali, porque não chegou ao final do funil, tá? Mas a gente pode utilizar alguns outros campos, como, por exemplo, a data de início, produto, nicho, grupo de trabalho. A grande maioria dos escritórios, né, e das pessoas que estão aqui sempre vão estar trabalhando com produtos. Então, ali a Engie vai estar trabalhando com produtos e diversos outros escritórios também vão estar trabalhando com produtos. Então, eu vou selecionar aqui, ó. Inicialmente, eu cliquei aqui em adicionar campo. Eu peço que vocês cliquem também, tá? Em adicionar campo. E aqui você pode selecionar pelo nome produto, ou então por algum outro que, por exemplo, você utilize no seu dia a dia. Deixa eu colocar aqui. Selecionei, tá bem? Pelo visto aqui, no meu caso aqui tem um duplo. Esse é o correto. Pronto. Então, no de vocês vai ter só um, provavelmente, um nome produto ali, tá? Que é porque a gente utiliza muito para teste. E aí vocês selecionam ele. Depois de selecionar, vocês vão clicar em aplicar. Seleciona só o que vocês utilizam. Pronto. Agora eu posso clicar aqui e escolher o produto que eu quero filtrar. Então eu vou clicar aqui, por exemplo, em deixa eu aplicar aqui em BPC Loas. Eu quero saber quantos desses funil são casos de BPC Loas. Então pode clicar aqui em filtrar e depois em pesquisar. Então, veja, aqui eu tenho dois casos fictícios de BPC Loas. Então, eu consegui filtrar somente o desses produtos, certo? Mas imagina que eu quero filtrar o que chegou de BPC Loas e o que chegou de cancelamento de voo. Então, eu vou clicar aqui também em selecionar cancelamento de voo e vou clicar em pesquisar. Olha, agora aumentou mais um, porque são dois de BPC Loas e é um de cancelamento de voo. Vocês estão conseguindo acompanhar? Sim. Ô, Lucas, eu tenho uma dúvida. É, aqui no. Qual é o funil exatamente que você tá? Porque onde eu selecionei aqui que você sugeriu, não está aparecendo esses produtos para mim. O que está aparecendo Sim. aqui são coisas do comercial. Sim, Josiane, no caso você vai utilizar no onboarding da Angel, porque aqui é o Bitrix Advocacia Escalável. É um funil que eu criei fictício da advocacia escalável, tá? Mas aí vocês vão abrindo de vocês. Qualquer um que vocês trabalhem pode filtrar ou por produto, ou então por grupo de trabalho, ou então por nicho. É só para que vocês vejam aqui como fazer mesmo, tá bem? Então, Tá, você pode entrar, por exemplo, lá no onboarding da Angel Advogados, clicar no filtro e selecionar o campo, por exemplo, produto. E aí você seleciona qualquer produto. Pode ser? certo. Bom, dando continuidade.
Então, aqui, por exemplo, eu filtrei por BPC Loas e eu filtrei por cancelamento de voo. Só que agora eu quero saber uma outra coisa. Eu vou abrir aqui o card só para que vocês até vejam um pouquinho melhor. Eu quero saber quando foi que esse card chegou. Pode ser que esse caso tenha chegado aqui ano passado e ele esteja parado nessa fase de elaborar a petição inicial. Poxa, o caso chegou, por exemplo, em 2024 e agora que está aqui em elaborar inicial, por que não avançou mais rápido e não protocolou? E aí vocês vão conseguir, né, verificar qual foi a data de início. Por exemplo, aqui, ó. Aqui não está selecionada a data de início, só tem a data de término, correto? Mas aqui eu vou selecionar a data de início. Vocês vão clicar aqui em adicionar campo novamente, tá bem? Vocês vão procurar por data de início, ou então alguma outra data, algum outro nome que tenha no card daí do funil de vocês, que indique que seja início. Por exemplo, começado em, ou data de início, início em. No card de vocês vai ter algo indicando isso. E aí vocês vão procurar esse nome e vão inserir exatamente aqui. Então vamos colocar aqui, ó, data de início. Aqui, no nosso, tem mais de um, exatamente porque a gente utiliza muito para teste, mas de vocês vão ter um. Vai ter somente um, tá bem? E aí, aqui, você vai poder selecionar diversas opções, tá? E aqui começa o jogo dos filtros. Imagina que você quer saber qual caso você vai priorizar por conta da demora. Qual caso que está atrasado? Então, aqui você pode verificar todos os cards, todos os casos aqui, que é cada quadradinho desse, que chegou, por exemplo, em qualquer data, que é exatamente aqui, ou então você pode filtrar o que chegou ontem, ou então você pode filtrar o que chegou hoje, tá? Não filtrem por amanhã, porque realmente não vai ter, mas aqui tem essa opção, mas não vai ter, porque pode ser alguma coisa programada ali no filtro de data. O que chegou essa semana, o que chegou esse mês, nesse trimestre, nos últimos 7 dias, 30, 60, 90. E para analisar os dados, para verificar se vocês atingiram os objetivos, qual que eu mais utilizo? Intervalo personalizado. Então, eu posso aqui definir quantos chegaram, por exemplo, deixa eu ver aqui, do dia 1 de maio até o dia 11. Eu posso pesquisar aqui e depois clicar em pesquisar. Então, vocês vão selecionar um intervalo personalizado aí no de vocês, tá bem? Vão clicar em pesquisar e vão me dizer se deu certo ou não. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, tiver com alguma dúvida, assim, onde clicar ou algo do tipo, pode me perguntar, tá bem? E se tiver dado certo, por favor, avisem aqui também, porque qualquer coisa eu repito. Lucas, Oi. eu tenho uma dúvida. Aqui, para mim, aparece 4 datas de início. Eu tenho que clicar nas 4? Então, isso significa que está duplicado, tá? E aí a gente pode, inclusive, fazer a remoção do que está duplicado. Mas, inicialmente, clica nessas 4, pode ser? E aí você vai ver que vão ser 4 opções. Aí você vai testar com a primeira, com a segunda,
com a terceira e com a quarta. Uma dessas vai ser exatamente aquela lá. Aí você exclui as que não é e deixa só a que é. Tá ok. Tá Obrigada. bem? Obrigada. Todos já conseguiram? Deu certo? Ah, ótimo. Vou dar mais um minutinho e aí a gente continua. Essa parte é bem importante porque ela vai ser uma parte que é uma escada para outra, tá bem? Então é importante que todos consigam para que a gente consiga avançar e consigam acompanhar adiante. Bom, vamos prosseguir aqui. Agora, vocês já viram que vocês já conseguiram ver qual era a data de início a partir do intervalo personalizado. E vocês viram que tem diversas outras opções, correto? E aí vocês estão visualizando aqui da seguinte forma. Vocês estão vendo aqui somente o produto que vocês querem e também somente na data de início que vocês querem. Aqui vocês vão conseguir ver em todas as etapas, mas vocês também conseguem, desde já,
filtrar por etapa. Por exemplo, quantos casos estão aqui só em elaborar a petição da inicial? Ou então, quantos casos estão aqui só em conferir documentos pessoais? Ou então, quantos casos os negócios não foram fechados, né? Inclusive por produto. Então, a partir de agora, vocês não precisam mais visualizar o Bitrix completo cheio de cards. Vocês podem colocar, inclusive, que somente vocês querem ver o que você é responsável. Então, por exemplo, vamos clicar aqui novamente e vamos colocar adicionar campo, tá? E vamos colocar aqui o pessoa responsável, beleza? Vocês vão selecionar o pessoa responsável daquela mesma forma, procura por pessoa responsável, ou então aí vai estar o nome só responsável, e aí vocês vão selecionar, e daí você aqui vai ficar a opção pessoa responsável. Então, por exemplo, eu quero saber o quanto que está com a doutora Josiane, ou então eu quero saber o quanto está com a doutora Sabrina, ou então quanto que está com a doutora Caroline, certo? Então, eu vou conseguir aqui filtrar pela pessoa. Eu vou filtrar para mim. Vamos ver quanto daqui está comigo. Estão comigo, né? 2 casos de BPC Loas e cancelamento de voo, 3 casos. Um deles não está fechado. Observando aí no de vocês, que está filtrado ali por intervalo, que chegaram durante determinado período de tempo. Então, a gente mesclou aqui. A gente está falando de pessoa que é responsável, produto e tempo. Então, agora a gente não analisa mais só o Bitrix aqui, ou a pipeline, pensando no todo, com aquela ruma de card. Agora a gente filtra. E a partir desse filtro, a gente consegue ter algumas estratégias, né? Ou aumentar a performance. Por quê? Porque se eu filtro que chegou ano passado, eu sei que eu tenho que priorizar, porque senão o lead time, né? O tempo aqui dentro, o que seria esse lead time? A gente pode falar assim, o lead time aqui de novo caso, até chegar aqui é X. Então, o tempo que começa até chegar aqui pode ser 30 dias. Aí imagina que a meta seja baixar para 15. Ou imagina que você está demorando 20 dias. E não é isso e que a empresa agora quer. Porque a empresa, imagina, pensa num KPI de lead time aí de 15 dias, 10 dias. Tem que reduzir. Aí você vai entender. Por exemplo, tá demorando muito aqui na hora de conferir os documentos pessoais antes de protocolar. Estão passando 3 dias aqui. Tem muito caso aqui. Será que está acontecendo? Né? E aí vocês vão começar a definir estratégias para que isso seja mitigado. E para que vocês atinjam um objetivo maior, que seria diminuir o tempo. O tempo para ajuizar a ação. Aqui eu misturei um pouco de comercial e também ali da parte de peticionamento, só para fins de exemplificação. Quais campos, André? Não, é que às vezes já teve. Agora eu nem lembro qual é. Eu também não encontrei aqui, mas teve uma vez que eu queria pesquisar por um campo em específico e eu não conseguia encontrar ele para filtrar. Ele ficava tipo cinza, que, com cadeado, alguma coisa assim. Pode ser alguma coisa de permissionamento. Quando você encontrar, envia para a gente, que daí a gente verifica, tá bem? Ah, tá. Beleza. Bom, vamos lá, continuando. Até esse momento, todos estão conseguindo acompanhar, conseguiram entender qual é o objetivo dos filtros? Certo. Os filtros, ele não serve só para isso, né? Por quê? E a pipeline em si. Porque a gente pode pensar aqui que a gente pode verificar isso só por meio dos bloquinhos. Mas não, a gente pode pegar aqui e clicar, em vez de Kanban, clicar em lista. Então, vocês vão vir aqui, em vez de Kanban, vocês vão clicar em lista.
E ao clicar em lista, vocês vão conseguir verificar alguns campos sem precisar abrir os cards também. E vão poder inserir esses campos clicando na engrenagem, tá? Então, vocês podem clicar aqui na engrenagem, selecionar vários campos ou retirar vários campos. Então, imagina que eu quero ver só o que está demorando muito ali. Que chegou ano passado, enfim, verificar no formato lista sem ser no Kanban, que são aqueles quadradinhos. Eu posso vir aqui em lista, definir quais são os campos que eu quero ver. Aqui nesse espaço. Tá bem? E aí, sim, aí a gente consegue, a partir disso, visualizar em poucas linhas lá vários cards também. Quando você estiver tratando com 70, 80 cards, fica a seu critério. Por exemplo, quando eu estou tratando com 20 e poucos cards, às vezes eu acho aqui no Kanban ruim, por quê? Porque são muitos cards, eu preciso ficar descendo bastante. Aí quando tem menos, aí eu gosto de visualizar por aqui. Mas fica a critério de vocês, a forma como vocês se adaptarem melhor. Tem pessoas que só preferem assim, às vezes eu prefiro no lista, porque é como se eu estivesse vendo quase que o todo ali de uma vez só. Então, às vezes eu prefiro assim. Agora, vamos lá. Eu falei que a gente pode sair um pouco do Bitrix também com esses dados. Mas aí vai depender do permissionamento de vocês no escritório que vocês trabalham. Por exemplo, imagina que você não é administrador do Bitrix, porque o Bitrix é assim. É como se você pode ficar em vários departamentos, cada departamento você pode ver uma parte ali. Por exemplo, aqui eu vejo os funis. Inovação, licença, suporte, onboarding, parcerias, campanhas, enfim, eu posso ver diversos funis, correto? Mas pode ser que o de vocês só vejam os que vocês trabalham. Ou então tem alguns outros permissionamentos, como, por exemplo, vocês não conseguirem extrair um relatório por conta de questão de privacidade de proteção de dados, né, para não inserir no computador ou algo do tipo. Quem tiver o permissionamento de exportar os dados, vai conseguir o que eu vou fazer aqui agora. Mas quem não tiver, vai observar, mas não vai conseguir exportar, tá bem? Só para que vocês não pensem que o Bitrix de vocês está com problema. Mas é porque é que precisa, digamos que o dono do escritório dá o permissionamento para vocês conseguirem extrair dados. Porque aí extrai para a máquina de vocês. Então, aqui, eu estou aqui, filtrei. Eu posso clicar aqui em lista. E aqui, eu posso vir aqui na engrenagem, aqui ao lado direito, em cima. Eu posso clicar nela e eu posso exportar. Ou seja, eu posso pegar tudo em Excel, eu posso pegar tudo em CSV, enfim, pode vir os dados aqui para mim, dos cards. Tá bem? É a partir dessa função que vocês conseguem extrair. E é a partir dela que vocês conseguem também brincar com os dados. Imagina que vocês querem fazer um cálculo, por exemplo, do tempo, como eu disse aí para vocês. Entrou um caso no dia 1 de janeiro de 2024, agora que ele foi protocolado. Quanto tempo durou esse card? Mas qual é a média geral de duração de todos os cards que chegaram desse produto? Então, imagina que vocês trabalham com BPC Loas. Chegaram 20 casos. Mas qual é a média de tempo que gasta desde que chegou para ser protocolado? Vocês podem ter isso na palma da mão. Aqui, exportando. Inclusive, nós vamos mostrar para vocês aqui uma planilha que nós fizemos. Aqui, caso vocês queiram ficar fazendo esses cálculos, que seria, por exemplo, a taxa de processamento, a taxa de conversão, enfim, lead time. Só que isso, se vocês precisarem fazer algum outro cálculo mais específico, vocês vão precisar ter um conhecimento ali em planilhas. Então, vocês vão precisar entender um pouco sobre as fórmulas ou algumas outras coisas, certo? Então, dá para fazer muitos cálculos. Por exemplo, eu consigo verificar quantos chegaram no ano passado e não foram ajuizados. E o tempo que ele está. Mas eu consigo também verificar quantos estavam no ano passado
né? E não chegaram no ano passado e não foram ajuizados no ano passado. Tá também para verificar isso. Enfim, dá para fazer várias análises aqui, mas precisa, queira ou não, de um conhecimento em planilha. Ou então, vocês podem utilizar aquelas ferramentas de Business Intelligence, que é um serviço também fornecido pela Advocacia Escalável, como o BI Builder, que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, imagina que todo dia vocês querem saber a quantidade de casos que está lá, ou então, em determinada data, quantos casos foram convertidos. Por exemplo, chegou 10, fechou 5, fechou 2 aqui, ó, converteu 20%. Então, você pode ter isso atualizado na palma da sua mão também, todo dia atualizado ali. Mas seria exatamente com ferramenta. Ou então, você pode fazer à mão, exportando esses dados. O lead time e a taxa de processamento, você pode conseguir diretamente também do Power BI, tá? Então, por exemplo, se no caso da Angel que utiliza o Power BI, se, por exemplo, você quer que adicione lá, qual é o lead time para os casos por grupo de trabalho, ou então por produto. Você consegue fazer isso lá também, tá? Agora, o que é que precisa, né, para ter isso lá? E aí eu digo porque tem diversos outros escritórios também. Precisa que os campos estejam marcados ou então estejam preenchidos com as datas. Mas a data de início, a data de término está preenchida para todo mundo. Mas se, por exemplo, eu preciso aqui saber em quanto tempo, ó, vou dar mais outro exemplo aqui, bem interessante. Em quanto tempo sai daqui para cá? Eu estou aqui, eu vou colocar para cá. Lucas, eu quero saber quanto tempo está gastando e analisar isso por meio de planilha. Você vai ter que pedir para inserir campo aqui para poder analisar isso, tá bem? Para pegar essa data que chega aqui. Porque enquanto não tiver algo pegando a data, não pegou aqui. Pega a data aqui, automaticamente, e pega a data no final. Mas se você quer a data daqui para cá, que vem de cá para cá, você precisa ter campo aqui para pegar. Tá? Precisa inserir. Dá para pegar? Dá sim. Quais são os problemas, geralmente? É que, às vezes, o colaborador coloca de cá para cá. Aí, às vezes, tem um campo pegando aqui. Aí, imagina se tem um campo pegando aqui. E o colaborador pula. Não vai pegar. Porque ele está pegando lá. Tá? Mas tem outras formas também de mitigar esses tipos de problema também. Deixa eu verificar aqui a pergunta. Então, Vander, no caso, você vai ter que vir aqui manual e puxar, tá? A atualização automática é por meio das ferramentas de Business Intelligence, que você vai conseguir fazer os cálculos. Porque aí você está querendo exportar tudo filtrado, né? Sendo tudo filtrado ali, você vai precisar ali mesmo das ferramentas de Business Intelligence, que eu vou mostrar uma aqui bem interessante. Mas existe também uma outra forma de vocês fazerem um preenchimento automático em planilhas, se quiserem também, que é exatamente integrando plataformas. Então, é outro serviço, eu acredito que inclusive o Matheus está aqui, mas eu acredito que é outro serviço que também a Advocacia Escalável pode estar fazendo, que é exatamente preencher as planilhas automaticamente. Mas o ideal é o quê? É você ter na palma da sua mão ferramentas de Business Intelligence atualizando automaticamente, ali por aqueles KPIs, por exemplo, taxa de conversão, dentre outras coisas. Vou mostrar aqui para vocês essa. Aqui está em inglês porque é só um exemplo, tá? Imagina que vocês querem saber aqui, ó, o responsável, quando entrou, quando finalizou, qual é o nome, enfim. Vocês querem saber valores, dentre outras coisas, vocês conseguem isso aqui atualizado automaticamente. Mas a planilha, aí você precisaria, por exemplo,
de um serviço no sentido de toda vez que chega aqui, preenche automaticamente lá na minha planilha. Dá para fazer isso também. Tá? Isso é possível. Mas o ideal, se você quiser analisar KPIs como um todo, é ter ferramentas de Business Intelligence, para não ficar toda semana puxando esses dados. Mas se quiserem puxar, a gente ensinou agora como fazer também. E vamos lá, dando continuidade. Lucas, mas toda vez que eu chegar aqui, que eu clicar aqui, escolher os filtros, eu preciso fazer o mesmo procedimento, porque todo dia eu preciso ver quanto é que está para determinado colaborador. Ou quanto tem de BPC Loso e cancelamento de voo. Então, vocês vão clicar agora aqui na palavra salvar filtro. E aí vocês vão salvar, clicar aqui em salvar e adicionar o nome. BPC Loas. Tranquilo, Caroline. BPC Loas, cancelamento, né? Eu vou colocar aqui cancelamento. Mas aqui eu vou colocar sempre para ver o que está com o Lucas, ó. Comigo. BPC Loas e cancelamento. Eu vou apertar um Enter. E aí, toda vez que eu vier aqui e quiser filtrar quais são os casos que estão comigo de BPC Loas e também de cancelamento de voo, eu vou clicar aqui no filtro e vou apertar aqui, ó. Filtrei. Não precisa fazer nunca mais o mesmo procedimento, tá? Mas aí cada um precisa fazer seus filtros. Então, aqui, toda vez que eu chegar aqui e clicar, eu vou conseguir ter esse dado. Eu acredito que isso facilita bastante, porque para quem é gestor, né, qual é o impacto disso? Para quem é gestor e precisa ficar verificando quanto tem para cada liderado, se deixar aqui os filtros, vai vir, vai clicar e vai ver rapidamente todo dia. Se não tiver uma ferramenta de Business Intelligence ainda. Se já tiver, já consegue ver por lá também. E aí, vamos lá. Análise de funil nativa. Sim, sim, Felipe, mas o que eu acho melhor ali é essas análises aqui, porque, queira ou não, dá para o gestor, dá para extrair, sabe? Então, quando ele extrai, ele vai ver muito ali o lead time, dentre outras coisas, né? Que são bem interessantes, né? Que é exatamente o que eu faço quando alguém pede algum relatório por meio de STI. Às vezes as pessoas pedem, qual é o lead time aqui que está no meu, por meio de STI, que está aqui nesse meu funil para determinado grupo de trabalho, ou então para determinado produto. É esse o procedimento que eu faço se não tiver lá uma ferramenta de Business Intelligence, que é exatamente, vim aqui, filtrei, venho em lista, enfim, ou sempre tem que vir em lista. Vem em lista, senão não aparece a opção, aí vocês clicam aqui na engrenagem, exporta e faz o cálculo, se não tiver a ferramenta de Business Intelligence. Se tiver, vai atualizando sempre automaticamente. E aí fica bem interessante o cálculo. Até agora, vocês tiveram alguma dúvida? Estão conseguindo acompanhar? Tudo ok? Tá certo. Então, a última coisa que eu vou mostrar aqui para vocês, e a gente já vai encerrar, é exatamente o seguinte. Lembrem que vocês vão conseguir filtrar, e aí, se vocês quiserem tempo, produto, alguma coisa, para filtrar, precisa que o card esteja marcado. Para filtrar certinho. Eu quero só BPC Loas ou cancelamento de voo, tá bem? E aí lembrem também que é interessante filtrar fazendo análise sobre o que tem aqui preenchido. Então vocês vão abrir o card, vão ver quais as análises que eu preciso fazer. O que é que eu preciso filtrar? Aí vocês vão ver tudo que está preenchido e aí vocês conseguem filtrar por isso. E aí vocês conseguem ver, ano passado tinha X, agora tem tanto dos de ano passado, não foram fechados. E aí o último ponto interessante aqui, ó, que eu coloquei também, é por motivo de não fechamento. Então eu coloquei, por exemplo, um card aqui, que eu fiquei assim, por que eu não consegui fechar o contrato? Ou então terminar de fazer a inicial. Ah, o cara parou de responder.
Então, você consegue, se quiser, colocar um campo aqui e deixar, tá? Então, é basicamente isso. Quem quiser tirar alguma dúvida, pode ficar à vontade, né? O que tinha de conteúdo para essa parte de filtros era isso, era algo muito simples, mas eu acredito que vai ajudar muito vocês aí no dia a dia, né? Principalmente para a extração de relatórios. Saibam. Vou mostrar o BI Builder de novo. Ó, no BI Builder, a gente consegue fazer análise de negócios, tá? E fazer alguns filtros por aqui também. No Power BI, Matheus, você poderia me encaminhar só aquele do suporte, por favor, para que eu mostre aqui? Você pode me encaminhar pelo Bittrex mesmo. Tá aqui. No Power BI, vou mostrar aqui agora para vocês. Olha, a gente pode fazer uma análise diária aqui de atendimentos criados, atendimentos finalizados, lead time em geral, a taxa de processamento, os responsáveis, dentre outros, tá? Aqui não está ainda atualizado ali, inclusive está em branco, que é só para efeitos de exemplificação mesmo. E aí a gente consegue ver na data qual é o lead time de cada data, qual é a performance de atendentes, dentre diversas outras coisas. Bom, pessoal, até complementando um pouquinho sobre o que o Lucas falou, tá? Qual que é o grande benefício de vocês terem em sua mão? A decisão de dados, a tomada de decisão de mudança de cenário, enfim, com os dados em mãos. Então, vocês saem do achismo, como a gente falou, né, sobre a campanha, por exemplo, você consegue ver qual campanha performa melhor, para que você deixe de investir, talvez, em campanhas que trazem leads desqualificados, para investir uma campanha, talvez, que tenha um valor mais caro, mas que traz leads mais qualificados. Então, o grande benefício de ter essa ferramenta em mãos é realmente essa tomada de decisão rápida, né? Então, a gente está mostrando aqui 2 cenários para vocês, um que vocês vão fazer em sua mão e um cenário em que vocês podem ter isso automatizado com um clique, né? Então, abrir isso diariamente e conseguir bater o olho nessas análises e tomar as decisões, né? Decisões como o quê? Promover alguém que está uma performance melhor, performando mais seu time, pagar melhor essa pessoa, né? Conseguir criar mecanismos, inclusive, com essa análise, né? De poder bonificar esse tipo de pessoa que tem um engajamento maior, né, e consegue fazer mais atividades, enfim, entre outros pontos. Então, eu só queria reforçar esse ponto mesmo, tá? Que é um grande benefício de você ter essa análise dentro de um BI, tá? Dentro de uma estrutura que forneça isso de forma rápida e visual para você, né? Tem esse detalhe também, é muito mais fácil a gente visualizar uma informação quando ela está graficamente do que quando ela está ali na planilha, né? O que reduz a abstração visual sobre aquele indicador. Então, o mais legal de ter um gráfico é que a gente mostra, inclusive, de forma visual, a pessoa que está performando melhor, né? Você pode fazer isso aplicado a diversos cenários, né? Então, desde entender lá como o teu vendedor está vendendo, ou tua equipe comercial, fazer projeções de caixa, por exemplo, com as ações que você tem em estoque, para ver quanto você vai receber dentro de um certo período relacionado àquelas ações. Então, isso basicamente é realmente para você ter um cenário em que você consiga analisar uma informação rápida e tomar uma decisão rápida para conseguir atingir ali os objetivos do seu escritório, da sua empresa. Bom, então é isso. Quem tiver dúvida, estamos encerrando agora, mas quem tiver dúvida pode tirar essas dúvidas, vou ficar aqui à disposição, tá? Para saná-las. E, basicamente, era isso aqui. Se tiverem alguma dúvida, não fiquem com vergonha, mande lá nos grupos de WhatsApp, ou então mande lá pelo suporte que estaremos à disposição para saná-las.